boa noite. Eu me chamo Reginaldo Giassi, eu sou aluno, de doutorado no curso de pós-graduação em História, na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e como parte do plano de ensino, da grade curricular, da disciplina de Teoria e Historiografia, ministrada pelo professor Rogério Rosa Rodrigues, nós, alunos, temos o propósito de entrevistar um pesquisador, uma pesquisadora, cujos estudos, sejam referência para a nossa tese. Então, hoje, no dia 27 de outubro de 2021, às 7h40, essa entrevista ela será com a professora, a doutora Circe Maria Fernandes Bittencourt. Então, professora, durante a minha vida acadêmica, eu me deparei com alguns trabalhos da professora, que eu julgo eles serem muito pertinentes, e com grande proximidade das ideias originais do meu projeto de tese. Então, esse meu projeto, que ele é orientado, pela professora, a doutora Cristiane Beretta da Silva, nele eu tento, analisar a cartilha Jeito Catarinense, o jeito certo de fazer as coisas, produzida pela Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, que é a CAERT. E aí, nesse meu projeto, eu busco compreender, através da história oral, a recepção dessa cartilha pelos sujeitos que estão envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Então, os instrutores, os professores, os alunos e as alunas, E aí eu busco compreender e responder uma pergunta, Como é que esse material pedagógico, que ele é patrocinado pelo Estado de Santa Catarina, como é que ele cristaliza, como é que ele cristalizou uma ideia de que o jeito certo de fazer as coisas é o jeito catarinense, E aí, diante dessa proposta, eu busquei contato com a professora Circe, que prontamente aceitou o meu convite, colocando-se à disposição para essa entrevista. Então, professora, mesmo que o contexto seja esse, de um diálogo à distância, por conta da persistência do isolamento social causado pela pandemia do Covid-19, eu quero dizer assim, que todo esse momento ele é muito importante, para a nossa formação acadêmica, e eu espero que hoje seja mais um desses momentos. Então, assim, já de antemão, eu espero que hoje seja, um período muito bom para esse nosso aprendizado, e eu quero deixar aqui já o meu agradecimento por poder encaixar, essa nossa atividade na sua agenda, e ressaltar assim que é um prazer enorme, muito grande tê-la aqui comigo e conosco, que vai presenciar depois essa gravação, Então, o meu muito obrigado. Boa noite, Reginaldo. Bom, vamos então conversar, sobre assuntos que eu tenho sempre muito interesse, e continuo acompanhando até hoje mesmo, porque eu estou aposentada da universidade, Uhum. Mas eu ainda estou no Prof. História, oriento alunos que também pesquisam, estão agora pesquisando esses novos projetos que são os sistemas apostilados, nas escolas, que não é nem tão novo, Enfim, é um tema sempre esse que você pesquisa, que é as questões dos materiais didáticos, no caso, tanto livros quanto materiais, e as questões que você me coloca são mais ligadas à questão do livro, do livro didático. Mas eu parabenizo pela temática, eu acho que nós temos na universidade um papel importante para discutir, que é a questão do ensino de história. Então, professor, fazendo a sua apresentação, que ainda faltou esse detalhezinho, Então, eu queria fazer a apresentação da professora Circe, Então, a professora Circe, ela e os seus estudos, eles são referências em áreas relativas, à história do livro didático, à história das mulheres, questões ligadas à construção do saber escolar, da história da educação brasileira, e também tem pesquisa na área da educação indígena, professora? E, então, assim, a professora tem uma preocupação
enorme com a preservação, né, de livros didáticos. Então, ela mantém e organiza, né, esse site, que é chamado Livros, né, e que nele a gente encontra um banco de dados, né, digitalizados de livros escolares brasileiros. A professora Circe, né, ela possui, então, uma graduação em História, a pós-graduação em Metodologia e Teoria da História, e um mestrado e doutorado em História Social, né, todos pela Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP. E fez um pós-doutorado, né, na Universidade de Paris 5, Paris 5 Descartes. Né? Então, assim, ó, como parte das suas referências bibliográficas, né, que eu considero fundamentais para a minha vida acadêmica e profissional também, eu posso citar, então, 4 livros, rapidamente, 4 obras da professora, que vão fazer um caminho vão caminhar junto comigo nesses meus 4 anos de estudos, né? Que eu cito eles, o primeiro como Pátria, Civilização e Trabalho, né? Que é a dissertação de mestrado da professora, o livro didático Saber Escolar, que é a tese, o Saber Histórico na Sala de Aula, né? Que faz uma reflexão do ensino de história no Brasil, e o ensino de história, fundamentos e métodos, né, que trata da formação do professor. Tudo certo até aqui, professor? Eu acho. Cometi algum equívoco? Não, nenhum Tá. equívoco. Está tudo certo. Então, podemos começar com as perguntas? Começar com as perguntas. Então, tá. Como parte, né, desse meu interesse, né, nos seus estudos, eu gostaria de saber assim, né, que a professora coordena um projeto, né, que disponibiliza de modo virtual o acesso a livros didáticos, né, das mais diversas disciplinas escolares brasileiras, né? Então, desde o século XIX, início do século XIX até os dias atuais. Então, a professora poderia falar assim, né, para nós, né, como é que surgiu essa preocupação em preservar, né, armazenar, disponibilizar, né, um acervo digital sobre esses livros escolares brasileiros, né? E complementando essa minha curiosidade, né, quantas obras que estão hoje disponíveis nessa plataforma, né? E quais são os desafios de manter os sites, né, livres no ar? Então, eu fui levada, né, a pesquisar livro didático, porque na minha carreira também, eu fui muitos anos professora de escola pública e particular, do ensino fundamental, né, do atual ensino fundamental. E o livro didático sempre era um tema, né? Eu, por exemplo, sempre tive muita dificuldade na minha prática de usar livro didático, mas usava talvez de uma forma diferenciada. Quando eu fui fazer a história do ensino de história, eu marco bastante essa pesquisa porque quando eu quis voltar, né, eu tinha começado a fazer a pós-graduação, né, em teoria de história, e com a Emília Viotti. A professora Emília foi uma das professoras que foi cassada, né? Foi aposentada compulsoriamente e saiu da universidade. Aí aqueles problemas todos políticos da década de 70, eu acabei também tendo problemas políticos, me afastei da universidade e fui me dedicar ao ensino, né, das escolas. E eu sempre via o grande problema do livro didático, mas quando eu retornei para fazer a pesquisa na universidade, então voltei para o departamento de história outra vez, eu queria pesquisar, porque era a volta, né? Tinha estudos sociais, etc. e tal, era a volta, era o retorno que a gente lutava pela AMPU, pelas nossas associações, para que voltasse a história para o currículo do ensino fundamental e médio. E aí, nesse debate todo, a gente começava a discutir, bom, a gente quer a volta da história, mas qual história que a gente quer que volte? Né? A história factual, que história é essa? Né? A gente estava sabendo que tinha avançado uma série de pesquisas na área de história social, né? Eu, por exemplo, tive uma formação bastante, eu digo, de excelência, né, no campo do marxismo. Né? Eu convivi
Eu tive aula com Florestan Fernandes, tive aula com vários, Ottaviani, fora, dentro do departamento de História, né? E aí já se falava do neomarxismo, né? A própria Emília Viotti, ela, digamos que ela era já de uma corrente neomarxista. E aí a discussão era se esses livros didáticos, como é que eles estavam na escola e que currículo que nós íamos querer para o retorno da história. E foi por isso que eu fiz a pesquisa sobre a história do ensino da história. Quer dizer, eu queria saber como é que começaram esses conteúdos, como é que se constituíram esses conteúdos. E eu passei a usar muito como fonte livro didático, porque eu comecei com a República, né? Eu trabalhei a primeira República até 1939, né? Claro que a gente quer, no mestrado, pensava que eu ia mais, mas aí tem que acabar, uma hora tem que parar, é curto tempo, prazo, etc. e tal. Nisso eu já estava já dentro da faculdade dando aula, era um período diferenciado, né? Nós tínhamos um prazo muito curto, né, para desenvolver as pesquisas, e aí, mas o livro didático, para mim, naquele momento, foi visto como um material muito importante, porque ele é, na realidade, aquele que o professor se forma nele, né? Eu percebia isso. Lembrando que da Primeira República nem tinha faculdade, né, para formar professores. Então, como é que os professores davam aula de história? É pelo livro didático, a formação deles era o livro didático, né? E aí, quando eu fui fazer o doutorado, eu tive a oportunidade, né, de ir para Paris, e fiquei 2 anos em Paris, e lá eu tive contato, né, com o pessoal de pesquisa do INRP, Instituto Nacional de Recherche e Pedagogia, que era o professor Chervel, que trabalhava com a história das disciplinas, né, escolares, e o professor, e aí, dentro do INRP também, né, tinha o Alain Chopin, que era um professor que fazia pesquisas com livro de dados, que já tinha criado um banco de dados, que é o Emanuele. E aí eu comecei a ver, porque sempre que fazia análise de livro didático, era sempre assim, não, ele é ideológico, tudo é assim, a discussão era muito simplificada, né, nesse conceito de ideologia, né? E aí eu comecei a ver o livro didático sobre outra perspectiva. E coincidiu de ter na Biblioteca de Paris, né, a Biblioteca Nacional, eu fui, né, que eu estava referenciando dentro da história, do ensino de história ainda, né, ainda estava querendo usar o livro didático como fonte para o ensino de história. Mas aí eu comecei a me deparar com muitos livros didáticos no século XIX, de livros de cartilhas, livros de matemática, de história, várias edições, né? E estavam lá, na Biblioteca Nacional de Paris, intocáveis às vezes a bibliotecária tinha que abrir a página do livro para mim, que é aqueles livros muito frágeis, né? O livro didático já é construído com papel frágil. E aí eu mudei, falei, bom, eu sempre tinha, quer dizer, nunca tinha estudado muito história da educação até então, né? Mas a ideia que eu tinha era, que nós tínhamos na época, não era só eu, é que no século XIX não tinha escola, a escola é uma coisa republicana, é a república que construiu a história, tanto que eu já comecei a estudar o ensino de história na república, né? E aí, com aquela quantidade de livro didático e série de edições, eu falei, não, se tem livro didático, tem escola, né? Então, no século XIX, então livros de 1870, 1880, né, 1881, outra edição, tinha várias edições. E aí eu parei a pesquisa, né, ligada só exclusivamente ao ensino da história e passei a pensar a história do livro didático no Brasil. Eu falei, bom, no Império tinha escola, tinha educação, porque tem livro didático. E aí eu fiz a história do livro didático, né, no século XIX, brasileiro, né, do século XIX até o início do século XX. Claro, a gente sempre quer fazer mais, mas eu fiz de 1810 a 1910, né, 100 anos. Por que 1810? Porque nós somos um dos poucos países que sabemos quando que teve o primeiro livro didático impresso no Brasil, porque como colônia nós não podíamos imprimir nada. Aí, com a chegada da impressão régia, é que foi possível
imprimir livro didático. Então, em 1809, eles começaram a ser já impressos, né? Assim, começaram a ser feitos, eu chamo de 1810, quando ele começa a circular, são livros, em geral, traduzidos. Era de física, química, para as escolas militares no Rio de Janeiro. Né? Com a chegada da família real, eles criaram a escola militar, eles vão criando, né, toda uma série de escolas, para o ensino de belas artes também, e aí vão sendo constituídos esse livro pela impressão régia, quer dizer, dentro de uma... E aí eu comecei, me dediquei a essa temática, né? E por que eu vou voltando para o Brasil? Lá na biblioteca lá na biblioteca de Paris, eu achava os livros didáticos, mas aqui no Brasil, onde é que eles estavam? Não tinha, era muito difícil achar livro didático. Livro didático é considerado um livro de segunda categoria. E as pesquisas sobre história do livro estavam já em andamento, na França, principalmente, e no Brasil também já tinha uma obra importante sobre a história do livro no Brasil. Porque já estava se imaginando que este material provavelmente iria acabar, porque já estava começando a informática a chegar. Então, já se pensava que era o que seria desses impressos em papel. E aí, aqui no Brasil, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro tinha algumas obras do século XIX, etc. Eu fui pegando documentação da impressão régia, mas a gente tinha que trabalhar. Na minha pesquisa, o livro é o objeto e é a fonte ao mesmo tempo da pesquisa. Mas onde eles estavam, esses livros? Bom, e aí comecei a frequentar sebos, bibliotecas das antigas escolas, então foi muito difícil achar os livros didáticos. Mas fui achando vagamente, e eu tinha, evidentemente, aí no Rio de Janeiro tinha o NUDOM, né, que é um centro, né, da antigo Colégio Pedro II, então eu ia atrás dessas antigas escolas e que possíveis bibliotecas tinham. Dentro da Faculdade de Educação também, da USP, tinha um acervo doado, que é a primeira biblioteca da escola normal, porque a Caetano de Campos, que é chamada a escola famosa lá em São Paulo, de formação de professores, mas ela tinha sido criada no Império, né? Por isso que é aí que está, eu fui descobrindo que o Império teve escolas, teve professores, teve livros, teve material didático, teve mais coisas, porque o pensamento, ou a ideologia, digamos, política, principalmente dos próprios paulistas, né, era de que tudo começou com a República, inclusive a escola, né? Então, que no Império era o atraso e a República era a modernidade, então, daí não tinha escola, não tinha livro, não tinha nada, foi tudo criação do século, dos republicanos. E essa era a historiografia sobre a história da educação. Mas aí, essa biblioteca que tem na Faculdade de Educação é a primeira biblioteca de uma escola de formação de professores, uma escola normal, e essa biblioteca chama Paulo Burru, que era um professor que ainda em 1880 ele criou essa biblioteca para a escola normal, para os professores de formação da escola primária, né? Que ela está lá preservada, está dentro da Faculdade de Educação, só que só agora que ela está sendo introduzida, né, para disponibilização para o público. E aí eu resolvi também, paralelo a essa biblioteca, porque lá tem muito livro didático também, dentro da Biblioteca Paulo Burru e Macedo Soares. São dois acervos que nós temos lá dentro da Faculdade de Educação. Aí eu consegui, por intermédio de acordos, né, que eu fiquei extremamente ligada, né, às pesquisas da França, ao Alain Chopin, como fazer, então, a organização de um banco de dados, porque ele criou lá um banco de dados que era o Emanuele, porque é um objeto que tende a desaparecer, né? No Brasil, então, ele é muito disperso, né? Mesmo porque nós não tínhamos currículos nacionais, né? Então eram currículos todos estaduais, municipais, etc. e tal. Quer dizer, tem muito livro didático espalhado pelo Brasil inteiro.
e livros diferentes, né, com currículos diferentes e condições econômicas também diferentes de organização do sistema educacional. Bom, então, com isso, eu resolvi montar tudo que eu tinha conseguido, né, dos livros didáticos durante a minha pesquisa e montar uma biblioteca de livro didático. Nós tínhamos criado também, dentro da Faculdade de Educação, um acervo do Centro de Memória da Educação Escolar. E aí, junto com esse centro de memória, eu fui constituindo, e aí começaram a aparecer alunos, né, porque já estavam querendo pesquisar livro didático, e aí foi aumentando primeiro eu trabalhava só mais com livro didático de história, mas foi aumentando o número de pessoas interessadas, e eu fiz uma campanha dentro da USP, quem quisesse doar livro. Aí vieram aqueles professores antigos, traziam caixas de livros didáticos, assim, era até interessante, as pessoas doavam os livros, né? E de outras bibliotecas também, teve acervos de bibliotecas até particulares, quando eles estavam fechando, né? As pessoas morriam, deixavam o acervo, e aí foi constituindo dessa forma. Então, atualmente a gente tem a biblioteca do livro didático dentro dentro da biblioteca da Faculdade de Educação da USP. O acervo dessa biblioteca, a gente está contabilizando tudo de novo, porque chegaram, saíram, etc. e tal, muitos livros. Mas nós devemos ter, acho que, em torno de 30 mil, não sei, por aí, nessa média, né, de livros. Mas a biblioteca ela foi pensada para ter, além dos livros didáticos, ter os outros documentos que dialogam e explicam o livro didático. Um deles são os catálogos das editoras. Por exemplo, a gente não tem um livro didático, mas pelo catálogo você consegue identificar, porque, como sempre, livro didático, em geral, é muito reeditado, né? E também a gente tem uma característica de ter um livro didático, por exemplo, um livro didático usado pelos alunos. Eu sempre distingo, eu falo livro virgem e livro didático usado. Os alunos rabiscavam, tinham anotações, faziam bigode lá nas imagens, né? Eu tinha livros antes que tinham as atividades, então tinham as respostas dos alunos, e na minha pesquisa do livro didático, eu tentei, nessa pesquisa do livro didático, da história do livro didático no Brasil, localizar todos os sujeitos. Não sei se você conhece a minha tese, mas ela é, assim, eu coloco o Estado, os sujeitos, né, que vão organizar o currículo, organizar o sistema de ensino, né, o papel desses intelectuais, desses políticos, né, que vão organizar o sistema educacional, os editores, né, os sujeitos que vão produzir o livro didático, aquela questão que eu sempre coloco. Se o Estado, e o livro didático sempre é um objeto de controle, o PNLD é uma forma atual, mas sempre ele foi censurado, sempre ele foi controlado. Por que ele tem um projeto de educação e por que ele dá para o sistema particular fazer o livro? Por que ele não faz? Por que o Estado fala, eu vou fazer o livro e pronto, é isso que eu quero, né? Mas aí, então, eu fui estudar a história dos editores, bom, como um livro didático, como uma mercadoria, porque eles começaram a perceber que livro didático vendia muito mais que qualquer romance, mesmo aqueles romances José de Alencar, etc. e tal. Então, ele é um produto do mercado, um objeto que dá lucro, e dentro da lógica do liberalismo, o governo, né, o Dom Pedro I, logo ele passa, ele acaba com o privilégio exclusivo da impressão régia, né, e ele cede a produção de livros por empresas particulares, e aí eu vou estudar esses editores, quem eram essas casas editoriais, né? O modelo que nós tivemos, que foi o modelo francês, né? Nós tínhamos, porque a gente tinha editores franceses que vieram para o Brasil. Né? O Garnier é um deles, né? Tem o Plancher, tem vários editores franceses que vêm para o Brasil. E aí você vai ter eu estudo, né? E sempre a história desses editores, das casas editoriais, e nessa relação com o poder. E aí, aí depois é que eu passo para ele, então, o livro como mercadoria, que vai vender muito mais do que qualquer outro livro no Império, por isso que tem livro. E por que tinha livro em Paris? Porque essas casas editoriais,
o livro era, às vezes, até editado mesmo no Brasil, mas o problema era o papel e a tinta. E aí tem enormes discussões sobre papel, né? Até chegar nesse papel, tinha papel de trapo, né? Tem livros didáticos que aliás, eles são muito mais preservados porque eles eram feitos de trapo, né? De algodão, que estão muito mais bem preservados do que os do século XX com papel diferenciado. E é sempre, para ser barato, porque o livro didático não pode ser caro, né? Ele tem que ser uma impressão barata, tinta, tudo mais. E ele tem que ter ilustração. Então, ele exige uma tecnologia avançada, até porque ele tem que ter ilustração dentro do processo de aprendizagem. Todos os livros, desde o começo, os livros didáticos possuem ilustrações. Dificilmente você vai ter um livro didático sem ilustração. E essa tecnologia toda, a gente, no caso de livros de ciências, né, da história natural, etc., eles importavam isso daí, né? E a nossa relação com a França sempre foi muito grande. Eu atribuo essa relação dos currículos, a opção das nossas elites pelo currículo francês, porque é um país católico. Apesar de eles ter um comércio grande com a Inglaterra, o problema é que a França é católica também. Então, nós tínhamos padres que escreviam, né? E os clérigos. Bom, enfim, uma história complicada, longa, que não cabe aqui pegar, mas aí esse modelo, muitos livros, mesmo às vezes editados no Brasil, eles eram impressos na França, porque era mais barato mandar imprimir na França, por causa do papel e da tinta. Senão eles tinham que importar papel e tinta, ficava o livro caro. Então, por isso que eles estão na biblioteca de Paris, né? Porque todos os livros que são mesmo editados ou impressos na França, obrigatoriamente tem a lei do depôt legal, né, do depósito legal, que obriga que tenha um exemplar na Biblioteca Nacional da França. Por isso que eles estavam lá, né, numa grande quantidade. Eu fui para Portugal também tinha, mas também Portugal usava a França para imprimir, porque eles também tinham dificuldade do papel, eles não têm como produzir papel. Aí, bom, enfim, toda essa longa história me fez, então, preservar em algum lugar, né, porque é tão difícil no Brasil, né, não tinha, né, como eu digo, eu viajei, eu fui para o Maranhão, eu fui para Pernambuco, eu andei pelo Brasil afora, atrás de livros didáticos, eu fui para o Rio Grande do Sul, fui para vários lugares procurar livro didático, né, Rio de Janeiro, Minas Gerais, porque a gente tinha que entrar em contato com a editora, as editoras também estavam espalhadas, né? Eu fui atrás de vários editores que compraram os direitos autorais de livros, enfim. Eu andei viajando aí pelo Brasil, por isso que eu resolvi ter um lugar, pelo menos, para a gente ir utilizando, né, aquilo que o Alain Chopin estava fazendo, que era fazer uma digitalização dessas obras. Digitalização não, fazer não era ainda, ele não estava pensando na digitalização da obra, estava pensando de ter a obra dentro de um banco de dados, né, para facilitar a vida dos pesquisadores no nosso país, né? É aí que eu criei, então, a biblioteca do livro, o BLD, o Livres, quer dizer, a BLD é a biblioteca. O Livres, ele tem os livros da BLD, mas ele também possui livros de outros lugares, né, onde tem livro didático. E para constituir, aí eu montei, depois de uma certa época, eu fui, que já tinha muitos alunos, tinha curso de pós-graduação, o livro didático começou a ter bastante pesquisa, deu um boom de pesquisas no século, a partir de 1990, né? Depois que eu fiz a minha tese, aí começou, quer dizer, não estou dizendo que é por causa da minha tese, mas teve um interesse, o livro didático passou a ter uma série de interesses e aumentou muito a produção, né, de pesquisas nessas áreas. Então, livros de física, de matemática, né, tem um professor que trabalhava muito com a história do ensino da matemática, um acervo enorme de livros didáticos de matemática, enfim, de língua portuguesa. As cartilhas começaram a ser estudadas, né, os processos de alfabetização. Então, teve um desenvolvimento muito grande que usava o livro didático ou como fonte ou como objeto mesmo de pesquisa. E aí foi sendo possível organizar esse banco de dados com outras instituições, né?
É claro que eu, pessoalmente, pesquisava mais a história do livro didático de história, né? E assim tive muitos dos meus orientandos também, aí passei a ter uma equipe bastante grande que trabalhava, né? E, coincidentemente, eu comecei a trabalhar também com os livros, com escolas indígenas. Não vou contar a história, que é longa, mas eu fui trabalhar. E aí, dentro da história da educação escolar indígena, né, que foi depois de 88, que eles puderam ter os seus próprios currículos, eu, aliás, escrevi um livro didático só na minha vida, que foi a história do povo Terena, a pedido dos Terena. Terena são grupos indígenas de Mato Grosso do Sul. E eles estavam constituindo o currículo deles, apareceram lá, me procuraram um dia e falaram que eles queriam saber por que eles não estavam em nenhum livro didático da história. Eles falaram assim: nós, Terena, lutamos na Guerra do Paraguai. Por que a gente não está lá? Né? Bom, aí o que aconteceu é que eu também comecei a me dedicar a livros assim, esses livros que não são de mercado, não são produzidos pelas editoras. Aí tive também orientando que trabalhou com os livros de educação de jovens e adultos para escolas quilombolas, né? E aí, dependendo das pesquisas que os meus orientandos e de outros colegas iam fazendo, nós fomos colocando um acervo também de livros dentro da biblioteca e dentro do Livres, dessas obras que não são do mercado, né? São livros produzidos de uma forma diferenciada, né? Com outras enfim, com características próprias que o Brasil só tem, por exemplo. Então, quando eu ia... Bom, aí com o banco de dados Emanuele, a gente dialogava com outros países, né? E o Alan foi muito importante, ele foi criado um banco de dados que é o MANES, na Espanha, Manuales Escolares, que é a Gabriela, que é uma das que trabalhou no MANES, trabalha ainda no MANES, é coordenadora do MANES ainda, fez os acordos com os países da América Latina. Então, aí há um acervo da América Latina, né? Aí dá para fazer estudos comparados, etc., e tal, por intermédio desses bancos de dados. Aí, na Itália, foi criado o Edisco, que são deles. E aí, infelizmente, o Alain Chopin morreu muito cedo, né? Assim, razoavelmente cedo, ele teve uma doença, morreu em 2009. E aí eu fiquei muito preocupada, né? Exatamente, porque o Alain morreu, parou, o Emanuele está parado até hoje, desde a morte dele, na França, entendeu? Eu falei, bom, eu fiquei assim, eu me aposentei da USP, falei, bom, agora para tudo. Então, eu vivo mexendo com projetos para manutenção. E nos associamos, o Livre está associado a um projeto, agora ligado muito à Alemanha, né, que é uma biblioteca que tem em Braunschweig, na Alemanha, que é uma biblioteca criada pelo Georg Eckert, que foi um professor como eu de prática de ensino de história, formação de professores de história. Mas ele criou isso, que era uma biblioteca ligada à Alemanha, né? Que ele dizia que os livros didáticos de história precisavam tirar, enaltecer, eles enalteciam até aquele momento muito a guerra. E aí ele criou essa biblioteca que existe lá na Alemanha, mas ele faz muitos estudos comparados, né? Então, livros de história, começou com um livro de história e geografia, mas a biblioteca é enorme, existe atualmente, aliás, ela está com um prédio novo, enorme, ela tem cerca de 180 mil livros de vários países, da Rússia, de vários países. Com a Alain, eu tive a oportunidade de estudar com ele, uma época que eu estava lá, livros didáticos coreanos também. A gente andou pesquisando assim, livros didáticos do mundo inteiro, mais ou menos as características. Não, os coreanos tiveram lá em Paris, porque eles estavam muito nervosos naquela ocasião, isso era 1900, 2000, talvez, 2000, acho que comecinho dos anos 2000, que eu fiquei, uma época que eu fiquei lá. Coincidentemente, os coreanos tinham vindo porque eles diziam que eles queriam uma interferência
de países, de instituições como essa da França, né, do INRP, que trabalhava com o livro didático, para impedir os livros didáticos de história. Oi, Reginaldo. Eu acho Você que só saiu? caiu a minha imagem. Continua? Continua, continua. Acho que só, Tá. só desligou. Aí eles queriam que os livros, porque os livros do Japão contavam uma história completamente, segundo eles, que destruía uma história horrível sobre os coreanos. E eles queriam se haveria possibilidade de uma intervenção internacional para impedir que nos livros didáticos japoneses eles falassem aquilo que eles falavam dos coreanos. Imagina. Enfim, era bom, enfim, livro didático tem muita pesquisa, muita coisa, né? Mas, enfim, aí aconteceu o Livres e ligado atualmente, que ele está ligado a esse grupo da Alemanha, né, que é o Instituto Georg Eckert, gay, né? E aí nós estamos trabalhando até hoje em conjunto. Então, que eu queria só marcar isso, que esse projeto dos bancos de dados, eles se constituíram sempre de forma internacional. Foi nesse diálogo primeiro com a França e depois com esses outros bancos de dados, que nós sempre fazemos encontros, estamos juntos há muitos anos, né? Trocamos pesquisadores, etc. e tal, ligados a isso. Agora mesmo nós estamos novamente aí com esse negócio de acabar livro didático, e a crise toda das instituições, eu fiquei muito preocupada, porque não teve ninguém dentro da Faculdade de Educação, aquilo que você está falando, parece que livro didático, assim, a Faculdade de Educação não tem muito pesquisador. Eu tinha muitos grupos, tem outros professores que trabalhavam, mas trabalhavam assim, como fonte específica da matemática, né? Coisas assim. Não tinha ou cartilhas, coisas assim, muito pontuais. E com a minha aposentadoria, com a minha saída de lá, eu fiquei com medo de pegar aquele acervo, né, porque a gente conseguiu um acervo, um lugar bom, era a biblioteca, etc. Mas qualquer um, não tem ninguém para coordenar aquilo lá, e são livros que não são de empréstimo, né, são livros de pesquisa. E aí eu peguei e falei, bom, vou voltar para a gente, pelo menos, digitalizar tudo. Porque se jogarem fora os livros, porque a biblioteca começa a ficar, né, muito livro, e livro é volumoso, você sabe, né? E a tendência é aumentar, não é diminuir, né? Porque, de qualquer maneira, é uma preservação aí que se faz. E aí eu voltei outra vez e eu estou lá com um grupo de pesquisadores, com a Carlota Boto e outros professores. A Carlota é preocupada com as cartilhas, com os livros de formação de professores, né, das escolas primárias, etc., dentro do grupo de História da Educação. E nós estamos, outra vez, dentro de um projeto financiado pela FAPESP, junto com o Instituto Georg Eckert e esses outros bancos de dados, que nós estamos mobilizando para a gente ter uma forma mais ou menos padronizada de digitalização e de acesso a essas obras, porque, por exemplo, na biblioteca lá do Georg Eckert, em Braunschweig, tem livros didáticos brasileiros, espanhóis, de tudo, de história, né, de geografia dessas áreas de humanas, física, química, essas coisas não tem, mas que para desenvolvimento de pesquisas comparadas, né? E eles têm mantido, ajudado a gente, né, até nas organizações, a gente tem um evento anual para a organização de padrões básicos, que nós estamos agora acertando todos os nossos padrões, que eu trabalho com o conceito de gênero didático, né? Por exemplo, o que é livro didático? É uma questão complicada, né? Cartilha é livro didático? Dicionário escolar é livro didático? Né? Porque aí a gente tem uma ideia dos gêneros didáticos, quer dizer, é livro que, na origem, ele é produzido para ir para a sala de aula, né? Então, atlas, enfim, você tem livro de leitura, né? Você tem os compêndios, que são das disciplinas, enfim, livro do professor, né? Então, isso tudo nos tem reunido para manter um padrão, né? Para os pesquisadores terem acesso. Então, é isso. Nós estamos, atualmente, conseguimos novamente
com financiamento da FAPESP, né, estamos dentro de um projeto dessa circulação transnacional da educação e como esses livros didáticos circulam, né? Porque você tem livros didáticos traduzidos, etc. e tal, né? Legal. Enfim, é isso. Então, praticamente a professora até já respondeu a minha segunda pergunta, né? Que eu estava imaginando, né, se era possível traçar, né, essa historiografia do livro didático brasileiro, né? Então, ao longo de todo esse estudo e todo esse tempo, né, de toda essa dedicação, praticamente existe, né? Então, existe esse processo, existe essa historiografia do livro didático, né, e já existia uma preocupação, já existia um modo de querer guardar, de conservar, né? A gente vai aprimorando, né? Mas, assim, mas a professora percebeu alguma mudança na função, né? Na finalidade do livro didático no decorrer desses anos? Lá no início ele tinha uma finalidade de formação, uma finalidade, né? E hoje ele tem outra. Existe uma mudança nesse livro didático, né? Lá do século XIX para os dias de hoje? Bom, eu acho que, apesar de tudo, ele continua igual, viu? Tem uma coisa que ele continua igual. Porque como é que os professores eram formados? No século XIX não tinha faculdade. Como é que o professor ia dar aula de história? Não tinha curso de história. O primeiro curso de história foi criado no Rio de Janeiro e em São Paulo em 1934, tá certo? Quer dizer, como é que você formava um professor de geografia, de matemática, de física, de química? Entendeu? Não tinha as instituições de formação, né? O currículo, na realidade, o livro didático era o currículo. O professor ia dar aula, ele seguia o livro didático, entendeu? Porque era o material que ele tinha, e o livro didático foi feito muito pelo professor. Aí ele demora para ir para as mãos dos alunos, porque tem que comprar, etc. e tal, né? Tem sempre uma discussão se o Estado vai comprar e distribuir, por exemplo, as cartilhas, né, para as crianças mais pobres, etc. e tal. Uma vez que o secundário era um curso de gente que tinha mais poder aquisitivo. Mas, de qualquer maneira, esse livro sempre foi usado pelos professores. O professor, até hoje, ele prepara a aula com o livro didático. Não sei se os alunos todos leem o livro didático, mas o professor, em princípio, é o que lê o livro didático, utiliza para suas aulas, etc. e tal. Isso aí é uma constante, né? O livro didático, isso aí ele permanece nessa relação. Os usos dele que vão variar bastante, né? Que se vai e na realidade o PNLD, veja, essa discussão do Estado fornecer obras para os alunos é uma discussão do século XIX. Ela só se concretiza no final do século XX, né? 1996. Né? Quando ele o Estado assume que ele vai comprar e distribuir para todos os alunos um livro didático. Então, o livro didático nas mãos dos alunos nem sempre ocorria. Você não imagina a dificuldade que se tinha de dar aula em escola pública em 1970, 1980. Os alunos não tinham como comprar livro didático, né? É uma mercadoria. Imaginem uma criança pobre aí, com 2, 3 filhos, tinha matemática, história, geografia, português, não sei o quê, é impossível. Eu me lembro como é que era, né? Até ir lá na livraria, vinha aquele monte de livro para usar o ano inteiro e tal, tinha que comprar o material didático. Nossa, eu me lembro então, você imagina essa questão como que era. Então, o livro, ele é mais, isso aí, permanece sempre esse livro, é do professor. Nenhum professor tem condições de preparar todas as aulas, né, sem esse material. É claro que ele vai mudando, né? Ele vai mudando bastante, né? Os métodos de ensino vão mudando, as atividades, a forma de usar o livro didático, acho que muda bastante. Mas o livro didático ele continua sendo o material mais disseminado nas escolas para os professores, né? Por exemplo, a grande discussão introduz história da África. Se não colocar no livro didático, como é que vai dar a história da África? Não vai aparecer nunca.
Não aparece, não tem, né? Tá certo? História indígena, tem que pôr. Cadê a história indígena? Tem. Se não colocar no livro didático, porque não tem nem curso de formação, entendeu? Nisso ele permanece igual. Ele é um grande referencial para o professor da aula. Continua sendo, mesmo que ele não use. Ele, assim, eu não vou usar o livro didático, mas para ele usa. Tá certo? Depois do PNLD, as coisas mudaram, porque os alunos todos têm acesso ao livro didático, né? Mas antes do PNLD, não adiantava ele falar que ele não usava o livro didático. Eu mesma, a minha experiência, como eu tinha alunos pobres, né? A escola pública, eu falava, não, eu trazia os livros, comecei a montar bibliotecas nas escolas e trazia os livros e falava, vocês podem usar qualquer livro didático, tem que ser isso, né? Tem que ter Brasil Colônia, não sei o que lá. Tendo isso, qualquer livro didático, não importava o autor, né? Porque era dificílimo, mas de qualquer forma ele é um referencial porque ele tem uma linguagem que o aluno entende também, né? E assim, professora, então, às vezes, né, o livro didático, ele é o único recurso, né, que o professor e a professora ele vai ter para auxiliar nesse processo de ensino e aprendizagem ali do aluno, né? Então, como é que esses profissionais eles devem analisar, né, a qualidade de um livro didático, né? Ou o que ele deve levar em consideração na hora de fazer essa seleção para poder usar esse livro? Tem alguma dica? Existe alguma, né, alguma coisa que a gente possa pensar, né, nessa análise, nessa qualidade desse livro, sendo, às vezes, como disse, né, repetindo, às vezes o único material didático que ele tem disponível? Então, agora, evidentemente, os livros didáticos, eles ainda são necessários, não exatamente pelo conteúdo. O conteúdo eles podem obter por internet, etc. Mas são as atividades, os exercícios que eles propõem. Né? Ele tem um método de ensino, mas ele tem um método de aprendizagem junto com ele. Né? As atividades que os alunos têm que responder. Porque atualmente a coisa é treinar. Por isso que eu estou brigando agora, que eu falo que é currículo avaliado, né? Porque você, na realidade, ensina um aluno a responder teste. Né? Agora, tem livros didáticos, por exemplo, você pode usar, tem os recursos que tem as imagens, os mapas, né? Como é que você... Então, tem as formas de utilização, essas práticas de uso do livro didático, é que elas são bastante diferenciadas. Com um livro didático nem muito bom, você pode fazer um bom trabalho com as atividades dele, entendeu? Vai depender muito da própria capacidade do professor. Então, como eu falei para você, quando eu nunca tive muito, eu ensinava isso também para os meus alunos. Olha, eles usam como recurso. Ele não pode ser o carro-chefe da aula. Não pode ser a bengala, né? Tem que ajudar. Por quê? Ele tem uma linguagem que o aluno entende. Tá certo? Você vai dar um texto muito complicado para o aluno, você fica mais tempo decifrando o texto do que o conteúdo, né? Até ele entender o que está escrito, né? Você não pode dar um livro que é muito bom para o historiador, mas não tem nenhuma condição para o aluno ler. Isso é uma coisa, né? Outra coisa é não usar exclusivamente o livro didático. Né? Você saber que você vai ter um livro didático, que ele não vai ser a sua única, o seu único, exclusivo material didático que você vai usar. Né? Então, como é que você usa o livro didático é mais importante. Né? E aí, na realidade, o que o livro didático não pode ter é erro. Né? Agora, e também tem aquelas questões das interpretações, em história, principalmente, né? Você tem um livro de tendência marxista, disso, daquilo, quer dizer, tem as diferentes tendências historiográficas que se apresentam ali, mas, em geral, os livros didáticos, eles são ecléticos, nesse sentido. E com o PNL deles, marcaram uma posição e tem uma linha muito determinada. Assim, professor, por ser um material, assim, né, então, de formação direta, o livro didático, né, e os autores e as autoras, né, desses livros, às vezes eles têm sido alvo de ataque, constrangimento, né, e até, às vezes, censura. Então, assim, eu lhe pergunto, né, durante esses anos de pesquisa sobre os livros didáticos, né, foi possível encontrar algum caso de controle social, controle político sobre esses materiais? Bastante.
Bastante. Bastante, na história do livro didático, bastante. Agora você tem o PNLD, né? Não sei se você viu o resultado, quem são atualmente, quem faz parte do PNLD para fazer o controle, agora entrou até ruralista. Né? Os ruralistas estão lá para dizer que não pode falar mal do latifúndio, né? Da grande propriedade, né? Nem falar mal do agrotóxico, não pode ter isso no livro didático. Nós estamos numa situação bastante esdrúxula, eu diria. Né? Então, ele sempre foi controlado, o livro didático, ele sempre foi censurado o tempo inteiro. Os pais, eles seguem os livros didáticos, muitas vezes, principalmente na área de humanas, né? Porque na área de matemática, física, eles não controlam tanto, evidentemente. Mas, enfim, essa discussão de como ele é censurado, ele é a obra mais censurada que tem. Né? Agora, na época da ditadura, né, por incrível que pareça, no regime militar, civil, ditatorial, foi o único momento que não teve censura no livro didático. Por quê? Porque eles... Teve um caso, logo depois do golpe, o Nelson Werneck Sodré, que é um historiador militar, né, que era militar, que era do Partido Comunista. Porque, né, tinha uma ala, né, o Carlos Prestes, né, foi militar, que foi um dos fundadores do Partido Comunista no Brasil. Então, tinha uma ala militar, e esses militares que tomaram o poder em 64 eram, evidentemente, contra os comunistas, né, estavam aliados aos Estados Unidos. E aí, o Nelson Werneck tinha organizado, junto com o Ministério da Educação do governo anterior, né, do governo do João Goulart, no MEC, era o Anísio Teixeira que estava lá, no INEP, eles tinham feito um projeto de fazer alguns livros pelo Estado, para ser um livro padrão de renovação pedagógica, né? Porque você tem uma renovação de conteúdo, uma renovação pedagógica, metodológica. Né? Os livros caminharam sempre nessas duas direções que a gente tem que acompanhar. Né? Aí é só quem é especialista em cada matéria que consegue acompanhar. Mas aí os militares queriam pegar há muito tempo o Nelson Werneck, mas não conseguiam. Aí ele coordenou essa obra que chama História Nova do Brasil, acho que chama assim, em que entra com uma história econômica. Ela não trazia nada de subversivo, é só porque falava que tinha grandes propriedades rurais que produziam açúcar desde a época da coisas assim. É uma história mais econômica do Brasil, porque antes você tinha uma história muito política. Era só nome de governador, de presidente, disso, daquilo, né? Para a história do Brasil. E aí eles pegaram o Nelson Werneck Sodré, que fez como equipe, ele não fez sozinho, né? Tinha o Joel Rufino, fazia parte, né? Que enfim, era um grupo lá do Rio de Janeiro, da Universidade do IEB. Não, enfim, era um grupo que tinha da Universidade Federal, junto era um grupo de vários lugares. Mas aí eles pegaram, porque esse livro foi mandado fazer pelo MEC. Aí eles disseram que eles fizeram uma corrupção para ganhar dinheiro, que eles, sei lá, inventaram uma história, que eles roubaram dinheiro para fazer esse livro. E o governo mandou, esse livro tinha sido distribuído nas escolas, eles foram nas escolas, recolheram todo esse livro e prenderam a equipe toda que produziu o livro. Eles queriam prender o Nelson Werneck, mas foi o resto também. E isso ficou muito marcado. Isso aí foi, né? O Estadão, o Estado de São Paulo, o jornal, publicava que o livro falava que todo mundo tinha que ser comunista. Não tinha nada disso escrito no livro. Né? Mas o que eles conseguiram prender, na realidade, é que eles disseram que eles superfaturaram, receberam a mais e não devolveram dinheiro, coisas assim. E foram todos para a cadeia. E aí o livro foi recolhido, e aí isso, eles falaram, bom, agora a gente dá, o recado também está dado para as editoras.
Livro que nós não queremos não pode circular, porque se nós pegarmos, o livro é caçado, é recolhido, e o prejuízo fica para quem? Para o editor. Pra dona editora. Então, quem fazia a censura eram as editoras, entendeu? Eles não precisavam ter censura mais. Uhum. Né? Nossa. E é claro que vai acontecer que esses livros que vão ser produzidos nesse período, os únicos livros que eles controlavam eram de OSPB e Educação Moral e Cívica. O resto eles liberaram para as editoras. Tá certo? Uhum. Então, eles falaram, bom, então é essa a história, eles não precisaram. Mas aí, eles estavam já criando. A ideia do PNL dela surge em 85, né, do Estado comprar os livros, etc. E tal. Ao comprar os livros, eles tinham que ter um padrão de livro, que era o que tinha sido feito mais ou menos anteriormente, né, quando o Anísio Teixeira estava lá no INEP. Quer dizer, ter um padrão de qualidade X para livro didático. Né? Não apenas no conteúdo, mas na qualidade de papel, das imagens, enfim, né, da qualidade mesmo visual, etc., de uso. É isso, tem assim dentro dessas histórias. Sim. É legal, interessante. Assim, professora, falando um pouco das mulheres, né? Eu até uma tendência recente, né, da história, da historiografia, tem sido a investigação da atuação das mulheres, né? Só que, no entanto, assim, até meados do século XX, né, essas mulheres, por exemplo, né, elas não eram aceitas no Instituto Histórico Geográfico, mas aí elas iam atuar, né, em ginásios, nas escolas, produzindo muitas vezes o seu próprio material, né, e esses manuais de formação cívica. Então, assim, a senhora poderia falar um pouco, de repente, sobre os livros, esses manuais de história, que eles eram escritos por mulheres, para poder ser usado na educação? O senhor tem algum conhecimento desses manuais, Então, desses livros? história, não, História? porque as mulheres elas vão começar a atuar muito nos livros de alfabetização da escola primária, que é onde elas trabalhavam, né? Sim. Elas vão ter um papel muito importante na produção desses livros, desde principalmente a partir do século XX, né, com a expansão da escola primária. Livros de alfabetização você vai encontrar com mulheres, né? De história, por incrível que pareça, quando eu fiz a minha pesquisa, eu trabalhei muito com uma área do Maranhão, porque eu tinha um livro lá que eu fiquei atrás durante anos, não consegui achar, eu só fui achar depois que a pesquisa estava pronta, que é o Livro do Povo. É um livro produzido no Maranhão, por maranhenses, por editoras de São Luís. O editor lá, ele escrevia, eu sabia que o livro tinha, era uma demanda, os professores pediam esse livro do povo, que é para a escola primária. E aí, lá, nessa busca que eu fiz, como eu falei para você, eu viajei muito, né? Eu achei um livro de uma... eu acho que ela era portuguesa de nascimento, mas morava em São Luís. É Maria Guilhermina Loureiro de Andrade. Ela escreveu um livro que se chama Resumo da História do Brasil para uso das escolas primárias, de 1894. Nossa. Né? Mas é para a escola primária. Tá? Mas ela fez um e conseguiu reproduzir? Ela fez o livro, foi editado, circulou. Uhum. A gente tem ele está sendo digitalizado agora essa semana até conseguir aí uma digitalização, porque a gente está podendo entrar agora dentro daqui a pouco você vai poder ver no Livros. É que o Livros agora está passando por uma mudança, aquelas que eu não consigo entender nada, porque eu falei, eu não entendo nada dessa parte, né? Mas a gente está mudando bastante, porque a gente teve que adaptar para esse padrão internacional, né? Para todo mundo conversar com todo mundo. Nós estamos passando, nem sei se está funcionando direito o Livros nesse momento, nessa semana em particular. Mas aí você tem, para a história, livro de história, vai ser só na década de 60, 70 que elas vão começar a aparecer, algumas. As editoras, principalmente depois dos anos 70, né? Eu trabalhei com uma autora, né, que a Elza Nadai era autora, ela com a Joana Neves foi autora de livro didático que circulou bastante, tanto para o ensino médio quanto para o nível que era o primeiro e segundo grau na época, né, quando retornou, né, a história, mas ela fez também livros de estudos sociais das séries iniciais, né.
Então, cada editora, em geral, eles começaram a ter alguma mulher, né? Mas elas são dos anos 70, 80, 90, que elas vão escrever livro didático. A coleção, por exemplo, que vendeu muito, que é a coleção Sérgio Buarque de Holanda, que ele começa a fazer no final dos anos 70 e vai até 88, tem várias edições. O Sérgio Buarque, ele, na realidade, ele não escrevia nada, né? Ele fez uma equipe que tinha mulheres. E a Laima, ela fazia, por exemplo, as atividades pedagógicas, porque ele teve que chamar uma professora que tivesse experiência na sala de aula para poder fazer as atividades, né, pedagógicas. Esse é um dos livros que foi muito vendido, era de história no regime militar e dentro de estudos sociais. E os professores davam aula de estudos sociais, na realidade, de história, entendeu? Porque seguiam o livro dele. Todo mundo gostava do livro, é um livro muito bem feito. Realmente é um livro muito... tem uma imagem muito boa, ele já tem alguma coisa já de história cultural, ele introduz, né, algumas questões, e as atividades que a Laima tinha uma experiência grande naqueles colégios anteriores, que eram colégio de aplicação. Então, eram atividades muito interessantes. Já tinha documento, como é que fazia atividades pedagógicas na leitura do texto do livro, mais os documentos que estavam inseridos no livro, né? E essas partes eram feitas por mulheres, né, no caso dela. Então, essas coletâneas... Teve um outro livro muito interessante também, que eu gosto muito, do Ilmar Roloff, que é do final dos anos 70, Brasil, uma história dinâmica, também livros que assim, o Ilmar é o autor, mas tem professora junto. Em geral, são chamadas professoras com experiência pedagógica para fazer exatamente a parte pedagógica, né? Não só os textos. Enfim, eram equipes, né? Elas participavam das equipes de elaboração do livro. Aí a Elza Nadai e a Joana Neves, não, elas eram autoras, elas exclusivas de obras didáticas. Aí a gente pode selecionar isso, que são... Um pouquinho só. E aí, o que a gente tem, então, com relação às mulheres, é que elas também produziram livro didático, mas, majoritariamente, não. Mas você vai ter livro didático também de outras mulheres, de física. Tem uma mulher famosa que ficou famosa, acho que ela vendeu mais que todo mundo livro didático de física, tá certo? Mas elas têm uma presença na história do livro didático, mas se a gente colocar mais ou menos a partir dos anos 80, 90, né? E atualmente, não sei, não sou capaz de dizer, porque atualmente nem sei, são equipes, né? Você nem sabe mais quem está produzindo, você nem sabe direito quem que é o autor. Verdade. Né? Mas, majoritariamente, nos livros de história, foram homens que fizeram. Aliás, acho que de todas as disciplinas foram homens. Acredito que... Mas para a escola primária, não, é diferente. As cartilhas, a maior parte foi produzida por mulheres. Então, professor, mais uma dúvida, né, que eu teria, de repente, para a gente fazer um diálogo, um questionamento, né, que é esse momento de pandemia que a gente está vivendo, né, e as aulas, elas remotas, assim como a nossa entrevista aqui, ela já é uma realidade, né? E diante desse cenário da aula remota, algumas escolas particulares aqui de Santa Catarina, né, no início do ano letivo de 2021, elas pediram como material didático, material escolar, um tablet, né, para os alunos poderem baixar os conteúdos. E aí, diante dessa situação, né, eu pergunto assim, né, como é que a professora avalia, né, diante desse cenário, o futuro do livro didático impresso, né, já para o século XXI? Ele permanece, ele vai se ressignificar, ele vai só mudar a plataforma dele do papel para o digital? Como é que a professora avalia essa mudança, essa entrada do digital no livro didático? Olha, a tendência dele, eu acho que é ser diluída, muitíssimo. Né?
os livros didáticos, mas, de um modo geral, o livro didático ainda vai permanecer, eu imagino, durante, dada a realidade brasileira, vai permanecer, principalmente para séries iniciais, etc. E tal. E o acesso de todo mundo à internet, né? A internet, enfim, todo esse esquema digital aí, seja você lê em qualquer suporte aí informático, né? Mas o que eu acho mais complicado é que ele está cada vez mais sintético, né? E isso influencia muito todos uma série de desenvolvimento intelectual, porque você não tem, primeiro, o controle da qualidade daquilo que está sendo afirmado, né? E a gente está com umas experiências brasileiras e internacionais também de acreditar em fake news. Está escrito ali, não sei aonde, é verdade, né? E como é que o professor vai controlar isso, essa análise, para fazer uma análise que a gente fala que é análise crítica da escrita? Como é que se faz? Né? Vai ficar mais restrito mesmo às séries iniciais. Eu acho que vai contribuir bastante para... Bom, porque existe sempre na aula de ensino, que eu sempre debato, é a questão do método, né? Uma coisa é você ter o conteúdo. O conteúdo, eu uma vez também fui chamada até pela Google para analisar uns verbetes lá da Google. Sobre mim, inclusive. Estava cheio de coisa errada. Entendeu? Sim. Tem muito erro. Entendeu? E quem controla isso? Você vê, o PNLD é feito para vigiar, né, se tem erros de concordância disso, daquilo, além do conteúdo, né? Agora, não sei, eu acho que é uma passagem aí com essa mídia de uma forma diferenciada de análise de documentos escritos. Né? A escrita vai perder muito, né? E escrever desenvolve certas capacidades intelectuais que vão desaparecer, tá certo? Eles são mais leitores e não vão ser escritores. Isso também é um detalhe. A gente está sabendo disso faz tempo, isso já está acontecendo. Há mais ou menos 20 anos. A escola não está conseguindo fazer bons leitores. Atualmente, o sistema de avaliação é marcar X em teste. Então, o livro didático, que antes contribuía tanto para você aprender a ler quanto para escrever, eu acho que essa função, primeiro, ele não vai ter mais. E os alunos não vão aceitar, porque não vão aprender. Não vão ser preparados para isso, nem o professor vai ter tempo, nem condições de ficar fazendo isso com os alunos, né? Então, eu acho que é uma perda muito grande, né, nesse sentido, dessa materialidade que é o livro didático. A hora que você substitui esse suporte, você perde uma formação intelectual. Vai ser diferenciada, né? Mas ela já é diferenciada, né? Essas pessoas que são já acostumadas com isso, eu acompanho, por exemplo, meu neto, né? E é muito difícil você desenvolver capacidades críticas. Sim. Né? Só recebe, né? Não... Dessa materialidade da informação para o ensino. Entendeu? Porque é muito difícil você fazer. Porque como a informação ela vem em larga escala, você nem tem tempo de. A informação chega na velocidade da luz, né? É uma velocidade muito diferente, né, dessa absorção, e não tem o tempo da reflexão. É campo de estudo para daqui a 20 anos, né?
É Eu mais um acho que tempo de ser. vai ter uma perda muito grande na formação intelectual, Hum. né? Aquilo que eu sempre digo que eu defendo, né? O método dialético, né? O aluno problematizar uma situação, né? Levantar as hipóteses de pensamento, pensar, refletir. Essa reflexão ela perde muito. Esse procedimento reflexivo que o livro proporciona, porque uma coisa é você ler na tela, a tela some rapidamente, aquela informação é rápida, ela vai numa. E para você retornar, é difícil você retornar. O livro, não. Você retorna com mais calma e paciência, né? Digamos assim. Ele é um ritmo diferente de leitura, né? Porque a leitura da imagem e essa leitura que eles põem na mídia é muito diferente. Ela é muita leitura, primeiro, numa quantidade muito maior, e é muito difícil você. Então, vão criar, a gente discute muito esses métodos de utilização da mídia de uma forma crítica, né? Mas vão ser poucas escolas que vão conseguir fazer isso, eu acho. No total. E aí, pensando nessas poucas escolas, né, até pegando esse viés, e para nós também já finalizar, que nosso tempo está bem extenso, né? A professora poderia falar, então, sobre essas possibilidades de interação do livro didático tradicional e essas tecnologias novas, né? Em especial no caso da produção de material direcionado para a educação, né, das comunidades indígenas, né, ou até quilombolas. Será que vai conseguir fazer, né, essa interação ou tá mais hoje em dia está mais restrito ao mundo particular, né, da escola particular? Não, eu acho que é o seguinte: a comunicação, para os indígenas, a comunicação escrita é difícil. Eles não são de cultura letrada. Só que eles têm uma capacidade, eles estão perdendo bastante, né? Uma capacidade muito forte de memorização oral. As pessoas narram, as narrativas orais, né, que são repetitivas, né, assim que o historiador, né, os velhos das aldeias fazem, né? Então, essa capacidade eles também estão perdendo. E eles têm dito, até eu tive uma orientanda, uma indígena, a Naine, ela trabalhava muito com a aprendizagem pelo audiovisual. Eles precisam muito dos objetos para aprender, entendeu? Então, por isso está se estudando muito agora a questão da educação dos sentidos, né? Eu acho que isso é uma saída para a gente estar pensando. Como é que você aprende com o som, né? Ouvindo, o tato, os olhos? Para essa comunicação do audiovisual, aí, das mídias eletrônicas, é mais o ouvido e os olhos, né? Que você não vai ter tato, né? E esses estudos com os indígenas, a aprendizagem, a facilidade, por exemplo, você dava uma filmadora para eles, para os professores indígenas, eles filmavam numa rapidez, né? E do jeito que eles viam aquele objeto, né? Mas eu acho que isso aí é toda uma discussão, né, que a gente tem que fazer dentro dos cursos de formação de professores sobre esses métodos, que já é uma discussão que vem do final do século XIX. Por exemplo, como você fazia laboratório de química, de física, entendeu? E como a gente, na área de ciências humanas, de história e geografia, como é que você vai trabalhar com o meio, o estudo do meio, né? Você vai ver um prédio antigo, novo, né? Uma arquitetura, os museus, entendeu? Eu acho que nós vamos ter que criar novos materiais, entendeu? Para serem incorporados dentro da, da, da mídia eletrônica, mas também aprender a fazer a leitura do meio. Acho que os estudos, chamados estudos do meio, vão ter que ser ampliados, se nós quisermos desenvolver uma metodologia de aprendizagem crítica, de observação, de desenvolvimento de capacidade de observação, dos alunos aprenderem não apenas pelo texto escrito, né, mas a observação da realidade, do meio, da rua, né, da arquitetura, das próprias dos animais, da mata, da floresta, entendeu? Tanto fisicamente quanto no audiovisual que está no livro.
que está na internet, que está na... Entendeu? Eu acho que nós temos que, nesse momento, começar a se dedicar um pouco a essa questão da educação dos sentidos e como que, pelos sentidos, pela observação, fazer com que o aluno pare para fazer uma reflexão. O problema é que não dá para parar do jeito que a mídia está aí, né? Eu fico observando meu neto, aqueles jogos, né? Mas a escola dele, eu acho que, por exemplo, que está meu neto, que é uma escola muito interessante, eles estão trabalhando muito com isso, inclusive fazendo os alunos. Pela televisão, por exemplo, pela mídia, eles, agora que estava longe, né, trabalhar com as mãos também. Eles deram curso de marcenaria. Legal. Desenvolver as outras capacidades dos nossos sentidos, entendeu? Eu acho que nós temos que criar novas metodologias, né? Porque ela veio para ficar, não adianta, não vai voltar. Não vai voltar. Não vai voltar. Ela vai se expandir. Só se der um crack mundial aí, igual a bolsa de valores, de repente não tem mais energia, né? É só quebrar, faltar energia também para tudo, né? Tem esse pequeno detalhe. Volta para a máquina de escrever. Volta com lápis e papel. Até a máquina de escrever já foi eletrônica também, né? É mais antigo ainda. Para mim, computador é máquina de escrever, viu? Porque eu aprendi em máquina de escrever. Eu uso meu computador como uma máquina de escrever bem eficiente, né? Eu lembro que uma vez mostraram para uns alunos uma máquina de escrever, as crianças que nunca tinham visto lá no museu lá da escola, da Faculdade de Educação. Aí um aluno olhou e falou assim: nossa, já vai escrevendo, já sai impresso, olha lá, já imprimiu. Eles gostaram, acharam que era uma modernidade. A gente não precisa pôr na impressora, já sai. Já tinha achado que era uma evolução. Bom, legal. É isso. Que legal, que legal. Tá. Professora, a entrevista, então, foi excelente, né? Eu agradeço aqui novamente, né, o seu apoio nesse nosso projeto, né? Ouvi-la é sempre muito bom, né? Eu também espero que esse seja o primeiro, né, de muitos contatos futuros, né? Então, aqui eu quero deixar a minha saudação, né, e o meu reconhecimento por esse momento de troca de experiência que a gente teve aqui hoje, né? Realmente foi muito legal, foi muito divertido. Tá, muito bom para você no seu trabalho, espero que dê tudo certo, estou à disposição, qualquer coisa. Logo que o livro estiver aí começando a funcionar melhor, mas acho que vai ser só no começo do ano que vem, nós estamos com muitos problemas, esse negócio da pandemia, da gente não poder estar presente, né? Sim. Mas a gente vai, estou à disposição, fala para Cristiane que eu mando um abraço para ela, estou à disposição, tá? E parabéns aí pela pesquisa, porque é esse o caminho nosso, né? De professores e educadores, né? Nós temos que nos dedicar, né, a isso. Com coragem. Tá bom? Então, tá. Tá bom. Um abraço. Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.